Marcos capítulo 5. Aleluia. Vamos ler dos versículos 6 ao versículo 15. Aleluia. Marcos capítulo 5, dos versículos 6 até 15. Quem encontrou, diga amém. Que diz: E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demónios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E logo Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, a palavra que é vida, que é a água que nos purifica, que nos limpa de todo o pecado, de toda a impureza, Deus Pai. Peço-te, Deus Pai, que me uses, Senhor, que não fale eu, mas fales Tu, Senhor, através da minha boca. Torna-me pequeno diante da Tua presença, Deus Pai, que eu apenas carreguei esta semente, Pai. Eu a planto, Deus Pai, mas és Tu quem cuida, quem rega, quem faz florescer. Faz frutificar esta palavra no coração dos irmãos, que quem entrou aqui hoje não saia da mesma maneira como entrou, Pai. É o que eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço, porque Tua é a honra, o poder e a glória para todo o sempre. Amém? Amém. Aleluia. Podem se assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deus de mistério. Irmãos, no dia anterior ao texto que nós acabamos de ler, Jesus tinha chamado os seus discípulos e decidiram atravessar o mar da Galileia. Só que aquela travessia não foi fácil. No meio do caminho levantou-se uma grande tempestade, uma grande ventania, a água queria entrar dentro do barco. Enquanto isso, Jesus estava a dormir. Os discípulos estavam desesperados e eles decidiram acordar Jesus. E Jesus, ao ver a situação, repreendeu o mar, repreendeu o vento, e a Bíblia conta que se fez uma grande bonança. Só que porquê é que Jesus decidiu naquele momento atravessar o mar? Porquê é que Jesus atravessou o mar diante da tempestade? Porque, irmãos, do outro lado do mar havia uma alma que precisava de ser salva. Aleluia. Havia uma alma que precisava de ser liberta. Não foi por acaso, irmãos. Tudo o que Deus faz não é por acaso. Pode ser necessário atravessar uma tempestade. E Jesus chega do outro lado. Ele acalmou a tempestade para resgatar uma alma perdida. Uma ovelha perdida que precisava de ajuda. Uma ovelha que não sabia que direção tomar. Que precisava de ser liberta. Por uma única alma, irmãos. Jesus atravessou o mar e acalmou a tempestade. Aleluia. Só que do outro lado do mar da Galileia era um terreno hostil. Ali existia uma cidade chamada Gadara, que era uma cidade onde se criavam porcos. E como sabem, porcos são considerados imundos pelo povo judeu. Ali era uma cidade pagã, era uma cidade que era contra o judaísmo.
Era uma cidade que criavam porcos para sacrificar aos seus deuses. Era uma cidade onde o pecado proliferava, onde o pecado era normal. Aquilo que era imundo era normal. Era uma cidade onde habitavam demónios. O ambiente ali naquela cidade estava contaminado. Os habitantes ali chafurdavam no pecado, tal e qual os porcos chafurdam na lama. E Jesus atravessou o mar por causa de um homem. E um homem que estava endemoninhado. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade que também está profundamente doente. Tal como aquela cidade. Eu canso-me de dizer à Gabi que as pessoas parecem zombies, agarrados ao telefone, agarrados aos seus problemas pessoais, agarrados a uma vida sem sentido, cada um agarrado a um vício, todos com um vício diferente. A nossa sociedade, irmãos, está a chafurdar na imundícia, tal e qual os porcos. Nós tratamos, irmãos, a palavra de Deus como se fosse uma qualquer coisa, como se fosse uma palavra qualquer. Não existe respeito pela palavra de Deus. O próprio pecado, que era uma coisa que nós não devíamos tolerar, é tratado como se fosse uma doença. É tratado com comprimidos. É tratado com drogas para atenuar a dor que o pecado causa em nós. E se um pecado não tem tratamento, vamos fazer uma lei para tornar esse pecado válido. Deixa de ser pecado. E nós, irmãos, idolatramos pessoas. Nós idolatramos pessoas mais do que a Deus. Como é que é possível, irmãos, que existem influencers na internet que têm mais influência que Jesus? Que foi o homem mais influente de todos os tempos. Irmãos, a chafurdice na lama é tão grande na nossa sociedade que o diabo já não precisa de fazer nada. Ele está de braços cruzados a olhar para nós, a decair cada vez mais. Porque cada um de nós cava o seu buraco cada vez mais fundo. Eu imagino o diabo que está com depressão. Porque ele não tem trabalho agora. Ele não sabe o que é que tem para fazer. E nós sentimos-nos ansiosos. Nós sentimos-nos oprimidos. Tudo para nós é um problema. Nós não conseguimos nem olhar para a solução. Quanto mais tentar encontrar a solução para o nosso problema. As pessoas andam viciadas em qualquer porcaria. Se não é em vídeos no Instagram, são viciadas no ginásio. São viciadas na bebida. São viciadas no jogo. São viciadas em drogas. Aleluia! As pessoas estão-se a portar tal qual o gadareno, endemoninhadas. Nós portamo-nos como endemoninhados. E todos nós conhecemos alguém endemoninhado. Não quer dizer que seja literalmente, mas nós conhecemos alguém que vive atormentado, que está ansioso, que está deprimido, que tem uma mágoa tão grande que nem sabe a razão por que está a viver. E essa pessoa ainda diz, sem acreditar verdadeiramente em Deus: porquê, Deus, que me deste vida? Aleluia! A pessoa não acredita em Deus, professa publicamente que não acredita, mas diz: porquê que eu tenho esta vida, meu Deus? Tudo isto, irmãos, é sintoma da doença original. É sintoma da nossa separação em Deus que aconteceu no Éden. Há uns dias eu ouvi uma coisa bem interessante. Foi feito um estudo numa cidade algures nos Estados Unidos, em que uma pessoa deprimida consegue influenciar negativamente uma área de 1 km à volta dela. Conseguem imaginar? Eu, deprimido, consigo influenciar até 1 km de distância. Aleluia!
Só que este estudo foi feito com base na depressão. Só que as nossas doenças sociais são outras. Há mais doenças além dessas. E nós vivemos constantemente rodeados de pessoas doentes. Constantemente somos influenciados por outras pessoas doentes. E a doença da nossa sociedade é contagiosa. Não é só depressão, não é só murmuração, não é só tristeza, não é só falta de vontade de viver. Não é uma falta de ânimo para fazer o que quer que seja. As pessoas sentem-se medíocres. E têm razão para se sentir medíocres. Todos nós vivemos uma vida medíocre e estamos conformados com isso. Mas sabem o que é que Paulo diz aos Romanos? Não vos conformeis com este mundo. Eita, Jesus. Verdade, Senhor. E alguém está a pensar agora: não, eu não estou conformado. A minha vida é boa. De certeza, irmãos, que a nossa vida é boa. Nós fomos criados para viver as coisas grandiosas de Deus. E o que é que na nossa vida estamos a viver que é grandioso de Deus? Verdade, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Nós fomos criados para viver o grande de Deus. Só que nós acomodamos, nós conformamos-nos com aquilo que nós temos. E o que é que eu faço no meu dia a dia que sequer engrandeça o nome de Deus? Nada. Quando muito eu vivo enganado a achar que estou a fazer algo que é para Deus. Nós vivemos como se Deus não existisse. Como se Deus não nos ouvisse. Só que nós não deixamos de falar de Deus. Deus está sempre na boca do mundo. Aleluia. E nós podemos tentar esconder, nós podemos tentar camuflar a maneira como nós vivemos. Podemos tentar esconder os pecados da nossa vida, mas nós não conseguimos esconder os frutos desse pecado. Não é? Pela árvore conheceis os frutos. Não é assim? É verdade, Senhor. Glória. Nós vivemos na mentira, nós vivemos na inveja, nós vivemos na pornografia. Nós temos orgulho nas coisas que nós temos. Todos somos egoístas. Só queremos saber de nós próprios. Eu quero lá saber do outro. É verdade. E tudo isso são sintomas de uma alma doente. Nos ajuda, Senhor. Aleluia. Nós nem precisamos ser endemoninhados para sabermos que temos uma alma doente. Uma alma que precisa de socorro, que precisa de auxílio. Aleluia. Tudo à nossa volta, o nosso ambiente, a nossa sociedade, tudo fala sobre desgraças. Tudo nos influencia. Aleluia. E ninguém quer buscar a verdadeira mudança. E isso está a acabar com a nossa fé. Só que hoje, irmãos, hoje é dia de dizer chega. Hoje é dia de dizer basta. Chega de andar com pessoas que nos influenciam negativamente. Sabem o que é que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Enquanto nós continuarmos na roda dos escarnecedores, dos murmuradores, dos incrédulos, dos influencers de mediocridade, nada vai mudar. Hoje é o dia, irmãos, em que Jesus entrou no barco. Decidiu entrar no barco e foi até Gadara. Oh, Pai. Não foi apenas para libertar um homem. Foi para me libertar a mim, foi para libertar a ti, foi para libertar cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Deus de E maravilha. como é que era aquele homem? Vamos ver no versículo 2. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, nem sempre Jesus vem pelo caminho mais fácil. Às vezes ele tem que atravessar uma tempestade para libertar alguém que foi esquecido pela cidade. Por alguém que nós desistimos de tentar salvar. E aquele homem
como diz no versículo 2, era um homem com um espírito imundo. Era um homem que ninguém queria por perto. Aleluia. E no versículo 3, diz que ele tinha a sua morada nos sepulcros. Ele vivia no meio dos mortos. Este homem dormia em sepulcros. E naquela altura os sepulcros eram cavernas úmidas, escuras, cheias de cadáveres, corpos em decomposição, com restos de ossos. Ele vivia como se ele já estivesse morto, como se ele não tivesse vida. Aquele era o ambiente dele. A Bíblia não fala o nome deste homem. Talvez eles já nem sabiam qual era o nome dele. Só que a corrupção da alma dele era tão grande que talvez a própria identidade dele já estava destruída. Aleluia. Talvez, irmãos, ele próprio já nem se lembrava do próprio nome. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Quer dizer que ao fim de algum tempo até tentaram prendê-lo. Mas podemos ver no versículo 4 que eles tentaram uma e outra vez, e de cada vez as cadeias, os grilhões eram desfeitos em migalhas e ninguém o podia amansar. Irmãos, amansar é uma palavra que nós usamos para animais selvagens. Se nós queremos amansar um cavalo bravo, domar um cavalo, ele era tratado como se fosse um qualquer animal selvagem. E no versículo 5, ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Conseguem imaginar, irmãos? O homem não dormia. Dia e noite gritava pelos montes, pelos sepulcros. Ele estava atormentado. Eu acredito que ele estava em agonia, atormentado por tantos demónios dentro dele, dia e noite. Só faziam com que ele quisesse morrer. Então ele feria-se com pedras. Talvez porque a dor da pedra era melhor do que a dor que ele sofria lá dentro. Talvez ele queria matar-se, queria acabar com aquele sofrimento. Ele estava endemoniado. E ele não conseguia fugir do próprio corpo. A alma dele estava a gritar dia e noite. Não eram gritos, irmãos, para chamar a atenção. Era agonia, era desespero que ele sentia. Ele não aguentava mais aquele sofrimento. E parece que a cidade tinha desistido de tentar prendê-lo. A cidade tinha desistido, a sociedade tinha desistido de cuidar dele. Tinha desistido de tentar ajudá-lo. E nós, irmãos, nós fazemos o mesmo. Quando algum familiar nosso que tem muitos problemas, o que é que nós fazemos? Deixamos de falar com ele, deixamos de atender as chamadas, falamos menos com ele, desprezamos essa pessoa, deixamos de lado até ver se o problema desaparece, não é? E talvez, irmãos, aqui na igreja existe algum irmão que até pareça bem, só que nós no fundo sabemos que cada vez que aquela pessoa vem ter connosco no fim do culto é só problemas. E nós tentamos fugir dele durante o culto, só para não ouvir outra vez o mesmo problema. E nós sorrimos para ele. Nós disfarçamos também o nosso próprio problema, o nosso próprio sofrimento. E nós ignoramos que aquele irmão talvez precisa de ajuda. Nós colocamos um sorriso para tentar disfarçar a situação, enquanto por dentro estamos a gritar nos sepulcros. O gadareno, irmãos, ele não tinha fuga possível. Talvez aquela pessoa que nós fugimos durante o culto, talvez hoje se sinta assim, sem escape, desesperada por ajuda. Só que o peso do sofrimento que ela está a sentir é tão grande que ela não consegue nem pedir ajuda. Ela não consegue falar.
Tudo porque ela tem gritos de agonia dentro dela, de sofrimento. Nós não podemos desistir de ninguém, irmãos. Da mesma maneira que Jesus nunca desiste de nós. Aleluia. Jesus nunca desiste de nós, ainda que, como diz João, o mundo jaz no maligno. Porque, irmãos, o mundo jaz no maligno. A palavra jaz é encontrada em sepulturas. Porque fulano de tal jaz aqui. Fulano de tal está estendido aqui neste lugar. É assim que a humanidade está. Jaz, estendida, deitada sobre a maldade. Aleluia. Eita, meu Deus. A condição daquele homem simboliza a nossa separação total de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. O estado dele mostra o desespero extremo que o mal faz dentro de nós, que faz nas nossas vidas. Só que Deus é tão bom, irmãos. Ele é tão misericórdia que, pior que seja a nossa situação, por maior que seja o buraco que nós cavamos, por maior que seja o sofrimento, por maior que seja o nosso desespero, Ele ainda assim atravessa o mar, atravessa a tempestade. Jesus vem e vem com a solução para a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Versículo 6. Glória a Deus. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Oh, Só um entendeu. Aleluia. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E quem não deu glória neste versículo vai entender agora. O homem estava endemoniado. Isso nós sabemos. Mas porquê é que ele correu até Jesus? Porque, irmãos, mesmo com o corpo infestado, cheio de demónios, havia algo dentro dele que sentia a presença de Jesus. A alma dele ainda estava viva. Apesar de estar abatida, pressionada, oprimida, apesar daquela alma estar angustiada, ela queria-se acabar com o sofrimento. E aquela alma foi a correr para Jesus e o adorou. A alma sabia, a minha salvação chegou agora. É agora ou nunca. Por isso é que nós não podemos desistir de ninguém, irmãos. Nós costumamos dizer, enquanto há vida há esperança, não é? E é mesmo assim. Por mais afastado que nós estejamos de Deus, por mais que a nossa vida não seja aquilo que Deus quer de nós, nós ainda, enquanto houver uma frecha de luz, irmãos, que toca na nossa alma, enquanto houver um restinho de fé, tal como o pastor pregou no domingo passado, enquanto houver uma pequena chama acesa, uma velinha no fundo do túnel, enquanto houver um pouco, a nossa alma vai reconhecer quem é o Salvador. E na presença de Jesus, irmãos, nós vamos reconhecer quem é o Salvador. Aleluia. aleluia. Irmãos, basta apenas uma alma disposta a adorar para poder vencer qualquer demónio. Nada pode impedir um verdadeiro adorador. E aquele homem estava cheio de demónios. Ele conseguiu correr até Jesus. E qual é a nossa desculpa para não chegar até Jesus? Ele estava carregado, ele estava oprimido. Ele gritava dia e noite em agonia. E ainda assim, na presença de Jesus, viu ao longe. Ele conseguiu correr até ele. Qual é a nossa desculpa para não chegar até Jesus? Nós podemos estar amarrados, presos, perdidos. Mas se nós corrermos até Jesus, Ele vai nos libertar. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Ele não veio para nos condenar pelos nossos pecados. Ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Só que ao ler entre o versículo 6 e o versículo 7, parece que estamos a ver uma bipolaridade. Ele correu e adorou, e agora, clamando em grande voz, disse: Que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo.
conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque no versículo 6 era a alma oprimida a falar. Aqui no versículo 7 são os demónios dentro dele a falar. É como se a alma dissesse no versículo 6: liberta-me, Jesus. E no versículo 7: não nos libertes, não nos atormentes, deixa-nos quietos. Só que Jesus foi ali por uma razão. Ele foi ali para acabar com aquela alma que estava em sofrimento. Ele atravessou o mar para encontrar uma ovelha perdida que estava desesperada, sem saber o que fazer. Ele não sabia como se ver livre daquele tormento. Então Jesus disse: sai desse homem, espírito imundo. E ele respondeu: qual é o teu nome? O meu nome é Legião, porque somos muitos. Irmãos, para entenderem, Legião é o nome que é dado a 6.000 soldados romanos. Só para nós entendermos a dimensão da possessão que o homem tinha. Podemos achar que ele estava possesso por pelo menos 6.000 demónios. Imaginem 6.000 demónios a gritar dentro da vossa cabeça, a oprimir a vossa alma. Eles não deixavam nem a alma dele respirar. Só que ali perto encontrava-se uma manada de porcos. E os demónios então suplicaram a Jesus: não nos expulses daqui. Suplicamos-te, envia-nos para aqueles porcos. E Jesus permitiu. Jesus deixou que eles entrassem naqueles porcos. Então no versículo 13 a Bíblia conta que quando entraram nos porcos, a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. Irmãos, Jesus permitiu que eles fossem para os porcos, porque quem manda aqui é Jesus. Até o inimigo tem que pedir licença para poder se mexer em frente ao nosso Deus. Jesus permitiu porque ele sabe que os porcos são meros animais. Os porcos não iam aguentar aquela possessão. Eles não iam aguentar toda aquela dor e sofrimento. Ao contrário de nós, que conseguimos aguentar durante anos certas dores. Nós sofremos tanto, ficamos deprimidos e arrastamos-nos dia após dia para viver mais um dia. Aquele homem correu para Jesus em busca de salvação. O que é que nos está a impedir a nós de correr até Jesus hoje? Aleluia, Senhor. O que é que nos impede de correr até aquele que é o único que nos pode tirar esse peso de cima? Não é? E os porcos não aguentaram. Era insuportável. Nós aguentamos anos e anos, prova atrás de prova. Um animal não aguentou uns minutos, desesperou, foi a correr até ao mar e matou-se. Então os pastores daqueles porcos que estavam ali naquele local viram aquilo tudo e decidiram fugir. Foram contar a toda a gente o que aconteceu. E o que é que aconteceu? As pessoas da cidade foram todas ali ver o que é que tinha acontecido. É igual nós, quando vemos um acidente, fazem fila para quererem ver o que é que aconteceu. E no versículo 15, foram ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Jesus curou aquele homem completamente. Quando as pessoas chegaram e viram o homem sentado, ele estava em paz, ele estava tranquilo da vida, já não estava atormentado por aqueles demónios. Quando o viram vestido, surpreenderam-se, porque ele antes corria nu pelos montes. Eles consideravam-no um animal selvagem e viram-no em perfeito juízo. Aleluia, Senhor. Ele agora tinha o corpo, alma e espírito curados. E naquele momento temeram.
O povo, em vez de celebrar o milagre daquele homem, temeu Jesus. E é isso que nos falta, irmãos. Falta-nos temor a Deus. Alguém se lembra da cena do barco que eu comentei inicialmente? Coloca Marcos 4:41. E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estavam com Jesus no barco. Os discípulos comiam com Jesus. Eles sofreram com Jesus. Mas quando Jesus se levantou para acalmar o mar, para fazer um milagre frente a eles, eles temeram Jesus. É aquele momento em que o milagre finalmente acontece na nossa vida, em que nós realmente temos consciência que foi Jesus, o Filho de Deus, que fez aquele milagre, que curou, que libertou. É nesse momento que nós tememos. Só que falta-nos temor, irmãos. Falta-nos entender realmente que Jesus é o Filho de Deus. Só que para os demónios, eles entenderam logo. Eles viram Jesus e logo pediram que ele não fizesse nada. Oh, Senhor Jesus. Eles não precisaram ver um qualquer milagre para entender que ele era Jesus. Eles sabem quem é Jesus. E nós vimos até à igreja à espera de um milagre na nossa vida, de algo que tire o nosso sufoco, de algo que cure a nossa enfermidade. Talvez alguém venha aqui à igreja por um livramento de um problema. Talvez para libertar daquele peso que dói há tantos anos, que não sai. O que Jesus nos está a pedir hoje, irmãos, é para nós corrermos até Ele. É para nós olharmos para Ele como o nosso único e suficiente Salvador. Chega, irmãos, de nós vivermos uma fé morna. Nós achamos que Deus está longe quando, na verdade, Ele está perto. Nós achamos que Deus não nos vê, mas Ele está-nos sempre a ver. Ele nos vê, Ele atravessa o mar, Ele acalma a tempestade e vem até nós. Só que será que nós estamos a viver entre os sepulcros e não percebemos que Deus está ao pé de nós? Será que nós estamos tão acostumados com a nossa doença, ao viver na escuridão, que parece normal não ver Deus? Irmãos, nós todos os dias nós fingimos que tudo está bem. E Jesus hoje nos chama para sairmos do nosso estado, para nós sairmos do nosso estado de doentes, de atormentados. Aleluia. Ele está-nos a chamar para nós corrermos até Ele e o irmos adorar. Aleluia. Chega de fingir, irmão. É verdade, Senhor. Hoje é dia de dizer chega, basta. Jesus vai entrar na minha vida hoje. Aleluia. Diga para o irmão do seu lado. Jesus vai entrar na tua vida hoje. Entra hoje. Glória. E sabem o que é que aconteceu com o homem gadareno? Depois de curado? Ele se sentiu tão grato de finalmente ter sido livre daqueles demónios que ele pediu para acompanhar Jesus. Sabem o que é que Jesus disse? Não me vais acompanhar. O teu papel é ficar aqui, a cuidar da tua casa, a cuidar da tua família. O teu papel é espalhar por esta cidade o quão grande é o nome do teu Deus. Aleluia! Que cada um de nós, irmãos, nós possamos, como gadareno, encontrar alívio em Jesus para os nossos problemas. Porque só Ele tem o poder de nos curar, só Ele tem o poder de nos livrar do nosso sofrimento. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. E eu vejo, irmãos, que a cura para a nossa sociedade está nesta história. A cura para a sociedade está num encontro real com Deus. Nós realmente só vamos ser curados quando corrermos para Jesus. Quando deixarmos de buscar influencers. Quando pararmos de buscar falsas ideologias.
Nós precisamos, irmãos, de cuidar uns dos outros, como uma família. Afinal, somos todos filhos de Deus. Lembrem-se, irmãos, se for para resgatar uma só alma, Jesus vai atravessar o mar. Se for para libertar, Ele vai enfrentar tempestades. Se for para restaurar alguém que o mundo já desistiu de cuidar, Jesus vai. Ele vai deixar as 99 e vai até a ovelha perdida. E hoje, irmãos, Ele veio aqui por nossa causa. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém?